Seja muito bem-vindo à segunda aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje falaremos sobre a enorme importância da educação financeira na sua vida. Como você já está num curso de educação financeira, eu presumo que você já considera o tema educação financeira bastante importante. Mas o objetivo dessa aula de hoje, a segunda aula do nosso curso, que conforme visto na aula anterior, terão 60 aulas na duração de 3 meses aproximadamente, eu não posso deixar de começar falando de fato sobre o quão importante é. Eu sei que você já entende que é importante, mas o meu objetivo aqui é te mostrar que é muito mais importante do que você acredita ser. E aí eu vou fazer um pequeno paralelo. Sabe aquela pessoa que faz um exame de sangue e quando chega o resultado ela verifica ali pré-diabetes no diagnóstico dela? E ela, por conhecimento de mundo, ela sabe que diabetes é uma coisa muito ruim, pré-diabetes, então, uma coisa quase ruim. E aí, ao procurar um médico, o médico a orienta que se ela continua naquele estilo de vida, com os mesmos hábitos de alimentação, ela pode eventualmente, no futuro, talvez não muito distante, vir a perder uma vista, ter um membro amputado em casos mais severos. E aí sim essa pessoa realmente toma o choque do quão perigoso é uma diabetes, que ela já tinha uma noção de que era algo ruim. Por que eu faço esse paralelo? Eu presumo que você já sabe que ter dívidas, que gastar 100% do seu salário, não poupar nada todos os meses é um problema. E por isso que você está nesse curso, você quer resolver isso. Mas eu tenho certeza que você não imagina que esse buraco é ainda mais profundo. E na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre isso, de modo a te conscientizar, de modo a deixar você a par do quão perigoso pode ser levar uma vida sem educação financeira. Então, na aula de hoje, veremos por que devemos nos educar financeiramente, que você não está sozinho, muito pelo contrário, grande parte da população se encontra na mesma situação, que você vai ficar velho e vai ser rápido, a idade chega, que a liberdade financeira é uma guerra. Diariamente a gente precisa estar ciente de quem é o nosso inimigo e como ele tenta nos atacar a cada momento em uma rotina nossa. Que é possível você sair da corrida dos ratos, inclusive vou apresentar esse conceito, caso você não conheça ainda. E por fim, que é o ponto alto da nossa aula, eu vou apresentar para vocês diversas simulações de faixas de renda, tempos, para mostrar que é muito possível. Com a pequena dose de disciplina, foco e visão de médio e longo prazo, você vai ter um futuro livre financeiramente. Eu vou começar fazendo uma citação aqui de Morgan Housel, em seu livro A Psicologia Financeira, dessa capa aí. Ele vem dizendo que 2 tópicos afetam a todos, quer você esteja interessado neles ou não: saúde e dinheiro. Eu vou um pouco mais além dessa definição dele, dizendo que dinheiro é uma das nossas saúdes. Veja bem, isso aqui é o diagrama da vida, eu gosto de chamar isso de diagrama da vida, é a estrutura que nos sustenta. Todos nós, sem exceção, pensamos em ser feliz. O ápice da nossa vida é ser feliz. A gente vive buscando a felicidade, perseguindo a felicidade. E aqui eu já dou uma palhinha. Dinheiro não traz felicidade, tá? Se você acha que resolver sua vida financeira é o que vai te deixar feliz, não é o caso. A gente precisa mexer em temas muito mais profundos e seguramente eu não sou o profissional a te ajudar nessa área. Mas para alcançar a sua felicidade, a gente precisa de saúde, conforme Russell disse em seu livro. Qual saúde, professor? Do que você está falando? Saúde mental é um dos pilares que sustenta a nossa felicidade. Atualmente está muito em voga, inclusive, essa questão da saúde mental. Acredito que dispensa falar mais sobre. Saúde física. E aqui a gente percebe o quanto uma simples gripe, às vezes, uma garganta inflamada, um encravado, quanto que já tira o nosso desconforto físico, e a gente tem, em maior ou menor dose, a nossa felicidade afetada por essa questão da saúde física. Imagina ainda uma situação mais severa, quebrou um braço, quebrou uma perna, o quanto a nossa felicidade é prejudicada por ter esse incômodo. A nossa saúde social, se não estamos bem com nossos cônjuges, com nossos pais, com nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, claro, nossa felicidade também será afetada. Nossa saúde espiritual, e aí é um tema um pouco mais melindroso, digamos assim, né? Não digo aqui de religião, eu digo de espiritualidade mesmo, fazer o bem ao próximo, ter o foco em ajudar outras pessoas na sua vida, isso te traz muita felicidade. E por fim,
mas não menos importante, o foco da nossa aula, a saúde financeira. Melhor dizendo, o foco do nosso curso. Nosso curso inteiro é sobre saúde financeira. E eu gosto muito desse exemplo sobre essa imagem, porque ele é muito didático. O que a gente observa? Se a gente faz o paralelo com uma casa de verdade. Qualquer pilar de uma casa que é abalado, no caso aqui, qualquer uma dessas saúdes que for abalada, os outros pilares serão sobrecarregados. E a nossa felicidade, que é o nosso ápice, que é tudo que a gente busca, pode ser prejudicada. Então veja bem, se a nossa saúde financeira ela estiver abalada, pode ter certeza, de cara, sua saúde mental será prejudicada. Você vai começar a ter sua cabeça sempre preocupada com uma dívida daqui, um dinheiro que você ainda não conseguiu juntar dali. Eventualmente, sua saúde física pode ser prejudicada. Não são raros os depoimentos de pessoas que têm algum tipo de dívida, que não está com as suas finanças em ordem, que sente palpitações cardíacas e outros sintomas físicos. Sua saúde social, quantos casamentos a gente vê acabando por questões de finanças? Marido e mulher não se entendem. Então, o pilar financeiro, da saúde financeira, ele é fundamental para que você tenha uma vida feliz. Trazendo mais uma citação do mesmo livro, do mesmo autor. Ser bem-sucedido financeiramente nem sempre tem a ver com o que você sabe, mas com a forma como você se comporta. E o comportamento é algo difícil de ensinar e aprender, mesmo para pessoas inteligentes. E é por isso, retomando o conceito da nossa primeira aula, que o nosso curso foi dividido com grande foco em mentalidade. Você se lembra que as nossas primeiras 3 semanas, a primeira operação será destinada única e exclusivamente a mentalidade e hábitos. Na segunda semana a gente vai começar, na segunda operação, desculpa, nas próximas 3 semanas a gente começa a falar sobre gestão financeira e organizar a casa de modo a ter uma renda que se banque e ainda sobra um residual para investir. E por último, na terceira operação, sim, a gente vai falar de investimentos por 6 semanas. Tá? Então, note que o grande ponto dessa jornada de alcançar a sua independência financeira é comportamental. Você não tem que se preocupar tanto assim em ser o melhor analista técnico de uma ação, o melhor analista de um determinado fundo. Não, você tem que se comportar bem todos os dias. Isso que é o grande diferencial. Quando eu disse que você não estava sozinho, é isso que eu quero dizer. O endividamento no nosso país atinge aproximadamente 80% das famílias. Ano passado, a gente teve essa previsão e alcançou ela. Eu só não consegui encontrar a notícia muito bem clara aqui para poder exemplificar, que a gente teve uma alta história, que a gente bateu um novo recorde de endividados. A cada 10 brasileiros, 8 são endividados. O mesmo dado da primeira manchete de outra forma, né? Mas o ponto interessante aqui que eu trouxe é: cartão de crédito é o maior responsável pela inadimplência. Conforme vocês viram também na outra aula, uma das aulas ainda dessa primeira operação de mentalidade será sobre o cartão de crédito. Inclusive eu coloquei o título da aula lá: se ele é um inimigo ou um aliado nessa guerra. Vai depender de como você usa. Usando bem, ele faz muito bem. Usando mal, ele destrói a sua vida financeira. Professor, mas aqui no Brasil a gente tem realmente renda difícil, a política é complicada, é tudo problemático, por isso que a gente tem esses problemas aqui. Será? Vamos lá, nome sujo, batendo recorde aqui. E é por isso que eu digo que a questão não é somente doméstica. Isso não é um luxo do brasileiro ser endividado, é uma questão comportamental. A gente vai ver ao longo da aula aqui com mais exatidão. Tem a ver muito com a cultura do consumismo. Pode ver que os Estados Unidos têm os mesmos problemas. Dívida das famílias ultrapassando 17 trilhões. Inadimplência das famílias também cresce no terceiro semestre do último ano. Então vejam que é um problema crônico. Quando eu digo que você não está sozinho, é porque eu quero que você tenha consciência disso, comece a falar disso dentro da sua família, com seus amigos mais próximos, porque praticamente todo mundo, 8 a cada 10 pessoas tem esse problema. E quanto mais consciente formos, mais a gente conversa, melhor a gente trata esse problema, essa situação. Eu imagino que assim como você pensou que era um luxo do brasileiro, você também pensou: claro, o brasileiro ganha mal, se eu tivesse uma renda boa, se eu fosse famoso, eu não teria dívida. Será? Vamos lá, famosos e cheios de dívidas. Vejam quais celebridades brasileiras têm dívidas inacreditáveis e que já decretaram falência. Quando eu estava montando essa aula, eu passei por essas notícias, claro, e eu vi quais são os nomes. Obviamente eu não os citei aqui por questão de preservá-los, mas convido vocês ao final da aula de dar um Google
sobre esse tema e vocês vão se surpreender com nomes que a gente passou a vida inteira vendo como famosos e ricos, hoje estão em falência. E da mesma forma, a gente pode pensar que atleta, poxa, jogador de futebol é multimilionário. Esse cara não tem como quebrar, esse cara é impossível. Salário de milhões, vida financeira de centavos. Atletas que se endividaram mesmo ganhando uma bolada. Da mesma forma. Por fim, se eu ganhar na loteria, professor, tá resolvido, não tenho dúvida. Eu ganhei na loteria, até minha terceira geração vai estar rica. 4 ganhadores da loteria que ficaram milionários e perderam tudo. Por que eu trouxe esses pontos? Que o ponto principal, gente, de educação financeira não é quanto você ganha. Volto a dizer, não é quanto você ganha. É sim como e quanto você gasta. Você encontra famílias com renda de 2, 3 mil reais e estão saudáveis financeiramente, claro, dentro da proporção da sua renda. Ou seja, não gastam tudo que ganha, investe esse residual, pensando no seu futuro. E você encontra famílias que têm renda de 20, 30 mil reais endividadas. Trouxe exemplos aqui de famosos que são multimilionários, ganhadores de loteria, que gastaram mal o seu dinheiro, geriram mal o seu patrimônio e terminaram na falência. Então, sendo repetitivo, mas para massificar, não é quanto você ganha. Se você tem algum tipo de crença limitante no sentido, eu ganho muito pouco, não preciso preocupar com a educação financeira agora não, quando eu tiver um salário melhor, eu vou preocupar com isso, saiba que você está redondamente enganado. Educação financeira é para quem já tem o mínimo de dinheiro, inclusive a gente já recomenda isso para crianças, que os pais já as eduquem com a mesada, com valor muito irrisório, mas pela prática e pelo comportamento saudável com o dinheiro. Tá? Então, volto a dizer, não é quanto você ganha, é quanto você gasta e como você gasta, que vai fazer toda a diferença para que você seja saudável financeiramente ou não. E quando eu disse que você vai ficar velho e vai ser rápido, é a parte ruim, talvez pior dessa história. Quando a gente começa a ver que 57% dos consumidores da terceira idade não tem qualquer reserva de dinheiro, de acordo com a SPC, 70% dos idosos acha que o dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver, diz pesquisa. Estudos indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. Meus amigos, convido vocês à seguinte reflexão. Lembra lá dos pilares da saúde da nossa vida que sustentam a nossa felicidade? A idade já nos apresenta uma série de dificuldades. O nosso corpo vai ter algumas dificuldades, teremos dificuldades sociais, filhos vão crescer, vão sair de casa, entes queridos começam a virar óbito. A velhice já nos traz muitos desafios. Pense você chegar com o pilar da saúde financeira também comprometido, sendo que isso cabe apenas você ter um comportamento saudável com o dinheiro ao longo da vida, para que finanças não sejam um problema na sua velhice. Imagine você, ao longo de uma vida de trabalho, chegar lá nos seus 65, 70 anos e não ter dinheiro para se manter, ter que depender de terceiros. Isso é muito sério, isso é muito sério. A aposentadoria insuficiente faz idosos continuarem no trabalho. Eu não quero, presumo que você também, ninguém quer trabalhar até morrer, né? Volto a dizer, se o objetivo da vida é ser feliz acima de qualquer outro objetivo, poxa, vamos trabalhar até cair os dentes, até morrer? Não me parece um bom plano de vida, uma boa ideia, né? Por mais que a gente encontre muito prazer no trabalho, eu entendo isso, eu inclusive tenho muito prazer no meu trabalho, mas seguramente eu tenho mais prazer viajando, passeando, indo a bons restaurantes. Vamos tratar aqui então um pouquinho mais no detalhe essa situação da terceira idade, ou da melhor idade, como preferir. Hoje a gente já tem uma expectativa de vida ao nascer, aqui no nosso estado, em Minas Gerais, de aproximadamente 78 anos, e no Brasil, na casa de 76 anos. O ponto-chave aqui que eu quero que vocês se atentem é ao nascer, tá? Note que o ponto principal aqui da expectativa ao nascer que eu quero trazer a vocês é: a cada ano que passa, você vive mais em relação à expectativa que foi dada quando você nasceu. Na prática, uma pessoa que nasceu lá em 1960, hoje ela já está viva com 64 anos. Observe que seja homem ou mulher, pela expectativa de 1960, era para ela já estar morta. E eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas acima de 64 anos hoje. Então, se hoje, nossa expectativa média aqui no estado, aproximadamente 80 anos, aqui no estado de Minas Gerais, aproximadamente 80 anos,
Não tenha dúvida, para pessoas assim como eu, da década de 80, década de 90, anos 2000, vamos passar facilmente dos 90 anos e eventualmente encostar nos 100 anos. E aí eu trago essa reflexão. Você quer trabalhar até 90 anos, até 100 anos? Presumo que a resposta seja não. Então eu te trago a boa notícia. Parabéns! Parabéns, você vai viver muito, provavelmente. Olha que maravilha. Mas a parte ruim dessa história, você também vai precisar de mais dinheiro. Se você vai viver muito, tem que ter recursos para se manter, para não compor aquela estatística de 99% dos nossos brasileiros, né? Se você não se educar financeiramente, nunca irá se aposentar. E, volto a dizer, serei meio repetitivo em alguns pontos, tá, pessoal? Mas eu preciso massificar isso na cabeça de vocês desde agora, desde a segunda aula. Se você não se educar financeiramente, nunca irá se aposentar. Nunca irá se aposentar, tá? Essa é a seriedade desse tema e essa é a importância da educação financeira. Lembra lá atrás, quando eu falei do rapaz que foi descobrir o que era diabetes, que ele sabia que era ruim, mas não sabia que era tão ruim? Imagino que vocês não tinham ideia do quão ruim é não se educar financeiramente. E com esses dados eu acho que a venda saiu dos olhos. Por que eu digo tanto que a nossa liberdade financeira é uma guerra em que você precisa ser forte? Não é exagero, tá? Não é nem um pouco de exagero isso. E eu acho que essa imagem, ela diz muito. Qualquer um de vocês já passou por uma rua na sua cidade. Essa imagem especificamente não é aqui de Minas Gerais. Mas, centro de Belo Horizonte, ali Praça 7, com certeza vocês já se depararam com alguma situação nesse sentido. Aqui a gente vê uma pizzaria, a gente vê uma farmácia, a gente vê um plantão de vendas. A indústria do marketing atuando a pleno vapor de modo a tomar o seu suado dinheiro que você deveria estar guardando para o seu eu do futuro, uma parcela, estão a todo momento tentando tirar o seu dinheiro. A partir da hora que você põe o pé fora de casa, tem uma propaganda, tem alguma coisa querendo associar você ser mais feliz, realizado, com comprar algum produto ou comprar algum serviço, tá bom? E o seu inimigo é muito poderoso. O seu inimigo trabalha com cifras na casa de bilhões. Bilhões. Investimento em publicidade ultrapassou 36 bilhões no primeiro semestre de 2023. Investimento em publicidade digital no Brasil soma 16 bilhões no primeiro semestre. Eu disse que quando você sai de casa, né? Eu estou errado. Na verdade, quando você pega o seu celular de manhã, qualquer aplicativo, ou a maioria dos aplicativos que você usa, tem um banner num canto embaixo aparecendo, tampando na tela por... Fica aquela contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, te oferecendo algum produto. A todo momento você é bombardeado para consumir alguma coisa. E você precisa ter consciência que você está sendo usado para isso. A indústria quer te forçar a comprar coisa que você não quer, não precisa, e ela te convence que na verdade você precisa. Aí você compra, passa 2 semanas, aquilo que você comprou está encostado no canto da sua casa, aquele serviço que você contratou, você já nem usa. Quem de vocês aí não tem Netflix, Amazon Prime, Disney Plus assinado e usa de vez em nunca? É isso. É a indústria te convencendo que você precisa de uma coisa que você não precisa. E quando você assusta, o seu salário está indo em coisas que não são prioridades. É o dilema de todo dia, né? Paga as contas, economiza, ou gasta tudo, consome, só se vive uma vez, azar. O problema do meu eu do futuro, no futuro eu resolvo. Não é assim que funciona. Bauman é um filósofo polonês e ele traz essa definição de uma forma que, na minha opinião, beira a perfeição. Ele vem dizendo que a sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros e, assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles. O que ele quer dizer com isso? O modelo de consumismo que a gente vive hoje, que a todo momento nos deixar insatisfeito com o produto que a gente tem. Seja com o smartphone que lançou agora, um iPhone 14 e já o 15 está vindo, e você acredita que o seu 14 já não é suficiente, você precisa do novo, seja com o carro, seja com uma roupa, seja com a decoração da sua casa, seja com... Poderíamos ficar dando exemplos aqui o dia inteiro, mas a ideia é, você é conduzido a pensar a todo momento que para você ser mais feliz, para você ter uma maior satisfação na sua vida, você tem que comprar um novo produto ou um novo serviço. E ao longo do curso, ao longo em especial dessas 3 primeiras semanas de mentalidade, de comportamento, a gente vai refletir muito sobre isso. Eu tenho certeza que vocês concluirão por si só que não é assim que a coisa funciona.
Tem, inclusive isso vai estar no final da aula como a tarefa de casa para vocês. Eu não vou colocar o vídeo para cortar, para passar aqui na aula, para não tomar o tempo da aula. Um curta-metragem do Steve Cutts, 4 minutinhos, não é longo, mas ainda assim não é oportuno passar aqui. Assista ao final, está no YouTube, gratuito. Da Corrida dos Ratos. É um tema, é um jargão absolutamente conhecido no meio de educação financeira, no meio de investimentos. Talvez seja a primeira vez que você está se deparando com esse jargão. Mas ele é um jargão que surgiu em função desse curta-metragem, em que aborda muito bem, com muita sabedoria e muita... qual seria a palavra? Com muita força, de fato, com muita dureza, essa questão da sociedade do consumo. Então, para resumir, para quem nunca viu, o que a Corrida dos Ratos é? É o cidadão ser colocado naquela situação de trabalha para ganhar um dinheiro, para pagar suas contas, até ficar sem dinheiro, aí você trabalha de novo, e quando você assusta, você passou um mês nesse ciclo, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você ficou velho, chegou lá naquela população de 1%, mentira, na população dos 99%, que não se preparou e passou a vida na roda dos ratos e não conseguiu alcançar sua liberdade financeira. Esse é o dilema da Corrida dos Ratos, que ao longo do curso muito vou repetir também. Saia da Corrida dos Ratos. Saia da Corrida dos Ratos. Temos que ser mais inteligentes do que uma indústria que nos obriga a todo momento a consumir coisas que você não quer, que você não precisa. Bom, até aqui falamos basicamente de problemas. Tirei a venda dos olhos de vocês no sentido de que a educação financeira é muito séria. É muito, muito séria. Não é apenas um probleminha que estava no seu subconsciente, o que eu imagino que foi o que fez você chegar até esse curso. E espero que tenha conseguido conscientizá-los até esse momento. E daqui para frente agora, do meio da aula para frente, a gente vai falar de como resolver. Apresentei o problema, apresento a solução. Investir em conhecimento é o primeiro passo, sempre. Já diria Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores dividendos. Investir em conhecimento, sem sombra de dúvida, é um primeiro passo. Você já está fazendo esse curso, foi um grande primeiro passo dado. E aqui eu enfatizo com vocês que investir não quer dizer necessariamente gastar dinheiro. Investir tempo já é um grande passo. Tenho certeza que na rotina da maioria de vocês têm um tempo, entre aspas, desperdiçado com redes sociais, um tempo ali de transporte, que você poderia estar consumindo algum conteúdo para se educar financeiramente. Então pode ser investir tempo aqui também. Volto a dizer que não necessariamente financeiro. Tem muito conteúdo bom, gratuito, em plataformas como o YouTube, muitos artigos para quem gosta mais de ler, livros incríveis, baratíssimos sobre o tema. Inclusive, foi dito, né, na primeira aula qual é a referência bibliográfica desse curso, e recomendo muito desses livros ali de 20, 30 reais, que já vai te ajudar muito. Segundo passo, organizar suas finanças, não tem jeito. Você não mede, você não gere, você não apura aquilo que você não organiza. Então, naturalmente, após se educar, ter conhecimento, é organizar suas finanças. E volto a dizer, aqui é a nossa segunda operação da nossa missão. São 3 semanas após essas 3 semanas iniciais de mentalidade, ao qual vamos falar sobre organizar suas finanças. Vamos discutir muito sobre passivo, ativo, gastos essenciais, não essenciais e por aí vai. Terceiro passo, após organizar suas finanças, você precisa adequar o seu consumo. Gastar menos do que ganha, ou ganhar mais do que gasta. Fique com a versão que você preferir. Fato é, tem que ter um residual do seu salário para que você possa investir no seu eu do futuro. Não tem como fugir disso, isso é uma premissa inegociável. Tem que gastar menos do que você ganha. Aprender a investir é o próximo passo. A gente vai falar numa das aulas agora, ainda da primeira operação, a grande diferença entre poupar e investir. Resumidamente poupar, você fica com aquela quantia acumulada, sem render, sem trabalhar para você. E ainda mais um país com a inflação que a gente vive, teremos uma aula específica de inflação também, isso é um tiro no pé, isso é quase como jogar o dinheiro no lixo. Investir é um passo que não tem como fugir, você precisa aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu não me recordo de quem com exatidão é essa frase, mas ela diz basicamente que se você não aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você enquanto você dorme, você vai trabalhar até morrer.
Então, tem que aprender a colocar o dinheiro a trabalhar para você, aprendendo a investir. E aí, meu amigo, dados os 4 primeiros passos, feitas essas primeiras 4 atividades aí, o tempo faz a parte dele. A partir da hora que você geriu bem o seu dinheiro, as suas finanças domésticas ali, conseguiu se colocar num patamar de que gasta menos do que ganha, aprendeu a investir, é só deixar a vida girar. É só deixar a roda dos ratos trabalhar, só que agora a seu favor. Todo mês, como um reloginho, você vai pegar o seu dinheiro, investir, e o tempo, com os juros compostos, vai fazer a parte dele e está resolvido o problema. Só aguardar o tempo fazer a parte dele. Mais um passo importante da solução em cima dos investimentos. Albert Einstein me trouxe essa frase, me trouxe muita prepotência, né? Trouxe ao mundo essa frase que é simplesmente perfeita, magnífica. Einstein, com toda a sua genialidade, diz: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. Imagina a profundidade dessa fala. Albert Einstein classificando a 8ª maravilha do mundo como juros compostos, que é a base dos investimentos. Inclusive, na nossa terceira operação, que serão as 6 semanas falando sobre investimentos, aula 1, aula inaugural do período de investimento é juros compostos. Uma aula só para tratar disso com exatidão, para que você compreenda muito bem do que se trata. Resumidamente, para não ficar tão abstrato, resumidamente, se resume nesse gráfico aqui, tá? Em vermelho nós temos a curva dos juros compostos, em azul a curva dos juros simples, que na verdade não é uma curva, é uma função linear. O que eu quero que vocês observem aqui? Note que para acumular na parte de baixo, né, temos o passar do tempo de 1 a 25 meses e no eixo vertical nós temos valor, tá? Então, e a gente não tem a unidade aí, suponhamos que seja real brasileiro. Tá? Então, note que para acumular R$2, você vai gastar ali aproximadamente, tanto para os juros simples como compostos, alguma coisa em torno de 8 anos. Para acumular os próximos R$2, ou seja, sair de 2 para 4, nos juros simples, mais ou menos os mesmos 8 anos. Mas você repara que para a curva dos juros compostos já vai dar ali mais ou menos no 15º mês. Tá? E a cada novo incremento de R$2, isso se dá em um prazo mais curto. Essa é a maravilha dos juros compostos, que é o que a gente chama de efeito bola de neve. Quando a gente vê uma bola de neve se deslocando do alto de uma montanha, começa um floco pequenininho rolando lá de cima, e ela vai rolando e vai agregando ao seu redor mais material, e vai rolando e agregando, de modo que a hora que ela chega lá na cota zero, ela está num volume imenso. Sendo que a cada nova volta ela aumenta o seu diâmetro, que aumenta o seu diâmetro, que é o efeito dos juros compostos. Esse termo bola de neve se refere muito a isso. Você vai ouvir isso muito no mundo de investimentos também. E essa é a maravilha dos juros compostos. Conforme disse Einstein, não sou eu, Einstein, é a 8ª maravilha do mundo. Tá? E isso é que faz toda a diferença na vida do investidor. Vamos agora falar em números, tá? Vamos falar de coisa boa para você ver que é possível. Não estou apresentando nenhum milagre, nenhuma fórmula mágica. Não, é simplesmente a realidade. Mas é um conceito que o seu banco não quer que você saiba, que a indústria que te vende coisas parceladas sem juros a todo momento não quer que você saiba, que ninguém vai te ensinar, porque quem está preocupado com você, em tese, é apenas você mesmo. A indústria, de uma forma geral, está muito preocupada em tirar o seu dinheiro e não te ensinar esse tipo de coisa. Veja bem, nós temos algumas divisões por classe de renda, por faixa de renda na nossa sociedade. Vocês, dando um Google aí, vocês vão encontrar diversas variações dessas faixas, tá? Eu gosto muito dessa classificação do analista financeiro Rafael Zattar. Eu acho que é uma mais coerente, inclusive, do que a própria do IBGE, que traz números que já, no meu modo de ver, são bastante desatualizados. Ele coloca na classe A quem ganha acima de 21.300, classe B entre 6.800 e 21.300, C 2.800 e 6.800, D e E até 2.800. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente vai fazer algumas projeções aqui para que vocês terminem a aula com esse gostinho de que é possível, não é tão demorado assim perante a janela da vida e que vale a pena o esforço diário de se educar financeiramente, tomar boas decisões no sentido de consumo. Para fins de cálculo, nós vamos usar a classe A, uma renda de 20 mil,
Classe B, exatamente a média desses valores extremos, dando 14.050. Para a classe C, também a média, entre 2.800 e 6.800, terminando em 4.800. E para a classe D e E, vamos pegar R$2.000 de renda. Ok? Bom, para a classe A, aqui eu vou pegar um marcador para facilitar para vocês enxergarem. Como que funciona essa tabela? Note que aqui a gente tem o passar do tempo, tá? Ano 1, ano 3, ano 4. Entre parênteses é o percentual de aporte da renda. Então, no ano 1, meu plano prevê que você aporte 10% da sua renda, no ano 2, 15%, no ano 3, 20% e assim sucessivamente. De modo que, no quinto ano, você tem alcançado a sua velocidade de cruzeiro, digamos assim, e dali para frente aporte 30%. Mas por que, professor? Qual o objetivo desse escalonamento de percentual a ser investido? Muito simples. Vocês estão entrando agora num curso para organizar a sua vida financeira, para se educar financeiramente. Seria muita ousadia e muito quase mentiroso da minha parte se eu já começasse pedindo a vocês 30% de investimento da sua renda. Muito provavelmente você vai estar endividado, muito provavelmente você vai estar com um estilo de vida exatamente com o que você ganha. Isso não é justo, isso vai colocar uma meta tão ousada que vai te afastar do plano. Então a minha proposta é, ano 0, se organize. Dê um jeito de quitar as dívidas, a gente vai falar muito sobre isso, em especial na segunda operação, que são as 3 semanas para tratar da sua gestão financeira familiar ou pessoal, caso você não tenha uma família ainda. Ano 0 para se organizar, simplesmente pagar as dívidas, ajeitar o seu padrão de consumo e se colocar numa situação que, a partir do primeiro ano, você vai conseguir investir 10% da sua renda. Mais um ano inteiro para ou aumentar a sua renda ou conseguir reduzir um pouco mais os seus custos, de modo a chegar a 15%. Ano 3, 4 e 5 da mesma forma. Ou aumentando a sua renda, o que de uma certa forma é razoável para a maioria das pessoas, e reduzir custo, que também é uma coisa que a gente vai entender que é muito possível. No primeiro momento você pode estar perguntando, professor, eu já não tenho dinheiro para pagar minhas contas hoje. Você vai entender que tem como. Eu vou te mostrar que tem como. Mas essa é a estratégia, tá? 5 anos para que você, de fato, chegue na sua velocidade de cruzeiro e ali administre a sua vida. Voltando aqui. Então, primeira linha é o valor inicial, que você está começando a sua jornada, no caso aqui 0. Segunda linha, os aportes mensais. Como aqui a gente começa com 10%, a renda de referência é 20 mil, então é 2 mil. Taxa de juros de 0,6%, a taxa absolutamente conservadora, tá? Quando a gente começar a falar de investimento, vocês vão ter mais noção disso, mas 0,6% já é descontado de inflação, é um investimento muito conservador, em renda fixa a maioria das vezes. Então note que é uma projeção muito conservadora essa de 0,6% de juros mensais. Tempo, num ano tem 12 meses, então é 12. E por fim, ao final de cada linha, você tem um montante acumulado naquele período. Então, quando a gente passa para o ano 2 aqui, o valor inicial passa a ser o montante acumulado do ano anterior e assim sucessivamente. Tá? O que eu quero que você observe? Eu sei que você já está olhando, enquanto eu estou falando aqui, você já está olhando lá o ano 30, né? Que você acumulou R$6.687.000. Não é que para você olhar isso, não. Não perca o foco na missão. Sua missão é liberdade financeira. E isso vai acontecer no 22º ano. Como assim, professor? Lembre-se bem, na primeira aula a gente falou que o conceito de liberdade financeira é ter um capital acumulado que vai gerar uma renda passiva capaz de cobrir as suas despesas mensais. No 22º ano você terá acumulado R$3.328.000, e isso aplicado à mesma taxa conservadora de 0,6% ao mês, te gera uma renda de R$19.972. Tá? Se sua renda de referência é 20 mil, parabéns, você acabou de alcançar a sua liberdade financeira. Poxa, professor, em 22 anos? 22 anos. Eu não sei se esse poxa, professor, seu é no sentido de foi rápido ou foi demorado. Você vai ver que foi muito rápido. E note, deguste a planilha e você vai ver que se você tiver um pouco mais de perseverança, em mais 8 anos você dobra esse montante. Lembre-se lá na curva de juros compostos. Aqui fica muito mais fácil de ver.
Você alcança o seu primeiro milhão, é claro, com essa faixa de renda aqui prevista, é que entre o ano 11 e 12, primeiro milhão. Para fazer mais 1 milhão, você vai demorar apenas 5 anos. Aqui já no ano de 16 para 17, você já fez mais 1 milhão. Então, 11 anos para o primeiro milhão, 5 ou 6 anos ali para o segundo. O terceiro milhão já vem aqui no ano 21, 4 anos. E olha a velocidade, o quão inclinado fica essa curva com o passar do tempo. É a maravilha dos juros compostos que Einstein já havia descrito como a 8ª maravilha do mundo, né? Bom, agora se você se identifica mais aí com a classe B, está com a faixa de renda na casa de 14 mil. Aqui é a mesma projeção, tá? Eu não vou ficar em todas as próximas 2 classes aqui explicando com exatidão. Pause o vídeo, você vai conseguir compreender bem, senão a aula vai ficar muito mais longa do que o necessário. É a mesma lógica. Ano 1, 10% de investimento, considerando que o ano 0 é para organizar a sua vida, e aí você vai começar a investir R$ 1.400. Ano 2, 15%, 3, 20%, ano 4, 25%, ano 5, 30%, estabiliza aí, e assim você vai. Da mesma forma, não é para olhar para o 30º ano, é para olhar para o 22º, que da mesma forma é o ano que você alcança a sua liberdade financeira. Com a mesma lógica, lá você terá R$ 2.338.000 acumulado, e isso vai te gerar uma renda a uma taxa de juros de aproximadamente 0,6 ao mês, de R$ 14.000. Classe C, a mesma lógica, da mesma forma, e aqui eu chamo a atenção pelo seguinte ponto. Pessoas que estão com um salário aí na faixa de R$ 5.000, podem ter na cabeça, poxa vida, com esse salário, ser milionário não é para mim, é impossível, não tem como. Observa bem na planilha, você vai ver que no ano 24 para 25, você alcança R$ 1 milhão, seguindo a metodologia proposta dessa, volto a dizer, sendo repetitivo, mas para massificar, com a taxa de juros absolutamente conservadora. Quando estivermos falando de investimentos, isso vai ficar muito claro para vocês, e vocês vão ver, inclusive, estamos saindo de um período com a taxa de juros aí de aproximadamente 1% ao mês. Era algo fácil de se conseguir em função da Selic a 13,75 como estava. Então, com uma taxa de juros muito conservadora, investimento relativamente modesto, iniciando ali com R$ 480 e se organizando, chegar até um patamar de 1.440, que é os 30% dessa renda, você sim pode ser milionário com a renda de R$ 5.000, tá? E números não mentem. Ano 22, a mesma história. Agora para a classe D e E, é a mesma lógica. Começando com 10%, passando para 15%, chegando aos 30% de investimento no ano 5, você também vai alcançar a sua liberdade financeira. E por que eu gosto de trazer esse exemplo aqui? As pessoas têm muitas crenças limitantes sobre dinheiro. Lá atrás, quando eu fiz questão de trazer aquele exemplo dos jogadores de futebol, dos ganhadores de prêmio na loteria, dos artistas que estão quebrados, endividados, porque o ponto principal, volto a dizer, não é quanto você ganha, é quanto você gasta e como você gasta. Hoje, se a sua condição é de começar fazendo aportes de R$200, comece. O hábito é mais importante do que a quantia. E, acima de tudo, da mesma forma, com a mesma metodologia, em 22 anos, tá aí, sua independência financeira, R$332.000 acumulados, com o mesmo rendimento de 0,6%, uma renda de R$ 1.997. Tá? Então, faz questão de trazer também essa faixa de renda de R$ 2.000 para que você tenha consciência. Eu tenho certeza que, às vezes, pode ser que você se exclua desse circuito, deixe para começar mais para frente. Importante não é a quantia neste momento, é começar mais rápido, porque o fator exponencial da curva de juros compostos é o tempo. E, acima de tudo, o hábito a ser desenvolvido. E aí eu imagino que você está assim, professor, então você quer me dizer que eu vou ficar 22 anos me privando de tudo para eu conseguir poupar até 30% da minha renda para que aí sim eu tenha minha independência financeira? Isso você está me dizendo? Não vale a pena, pô. Não, eu vou desistir desse curso. 22 anos é muito tempo, eu não vou fazer isso não. É claro que não é isso que eu estou dizendo. Eu faço questão de trazer esse meme aí,
porque tem um paralelo muito legal aqui com dieta. Quem nunca começou uma dieta na segunda-feira, uma dieta absolutamente severa, e quando deu sexta-feira foi lá e pediu uma pizza gigante, uma Coca-Cola zero, afinal você está de dieta, né? E chutou todo o regime feito ali de segunda a sexta. Quando você coloca uma meta muito ousada e começa muito agressivo, não se torna sustentável nem a médio prazo, quiçá a longo prazo. Então é equilíbrio, tá? Faz questão de trazer isso aqui com esse paralelo, porque a chave aqui é equilíbrio. Aristóteles já dizia, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. A minha proposta, óbvio, não é que você deixe de viver por 22 anos. Viva para pagar contas e poupar 30% do seu salário por 2 anos. É claro que não, isso é inexequível, ninguém faz isso, eu não faço isso, não conheço ninguém que faça por tanto tempo, por 22 anos. A gente consegue fazer isso um ano, sair de dívidas, comprar um objeto ali, um trocar de carro, uma casa, alguma coisa muito específica, muito rápido. A gente aguenta um tirinho rápido desse aí, conforme na dieta, 6 dias, 5 dias, a pessoa aguenta. Mas não dá para sustentar isso por 22 anos, 30 anos, 35 anos, a depender do capital que você quer acumular, da renda que você quer ter na sua liberdade financeira. A proposta, muito pelo contrário, é que isso seja uma jornada suave, leve, divertida acima de tudo. Vocês vão entender, em especial na segunda operação, que é possível ter uma vida financeiramente equilibrada, poupando os aproximadamente 30% da sua renda para investir no seu eu do futuro, sem deixar de viver, fazendo exatamente aquilo que você mais gosta. A questão, a minha proposta, e vocês vão entender isso no momento exato, é que você deverá abrir mão daquilo que você não gosta, daquilo que você está gastando por gastar, daquele hábito de gastar sem nem pensar. Aquela assinatura que eu disse, que você tem e nem usa mais, aquele celular que você troca todo ano sem nem precisar disso, só pelo hábito, aquela roupa que todo ano você troca. Isso que a gente vai repensar e rediscutir e trazer uma nova mentalidade. Eu, por exemplo, gosto muito de passear, gosto de restaurantes, gosto de esporte e com isso eu gasto bem. Eu não me puno pensando no meu eu do futuro, deixando de gastar com isso, que é prazer de verdade para mim. Mas, por exemplo, do outro lado do carro, até ano passado eu estava com um carro 2008, estamos em 2024. Me levava do ponto A ao ponto B tranquilamente. Eu não preciso empatar uma grande quantidade de dinheiro num carro, sendo que isso vai sair do meu eu do futuro. E a mesma lógica eu aplico especificamente com roupa e outros gastos diários, deixando que o que de fato me dá prazer, aí sim, aquele dinheiro eu gasto com muita tranquilidade, com muita satisfação. Volto a dizer, equilíbrio. Inclusive eu tive uma grande mentora na vida que dizia: equilíbrio é a arte da vida. Nenhum dos extremos é importante, nenhum dos extremos é sustentável. Você não vai aguentar ficar 22 anos apenas juntando dinheiro. Ninguém aguenta. Se liga aí que é a hora da revisão. Quem vai pegar essa referência, hein? Vamos lá, essa é um pouco antiga. Não se educar financeiramente trará inevitavelmente um futuro difícil. 20 a 30 anos em uma vida de mais de 80, que a gente já viu isso aqui, não é tanto tempo assim. Com foco e disciplina, a maior parte da sua vida será financeiramente livre. E por fim, alcançar a liberdade financeira é absolutamente simples, mas não quer dizer que seja fácil. Exige muita disciplina, exige muito foco. Tá? Então, o nosso slide aí do Se Liga Aí que é a hora da revisão é o que eu quero que você massifique dessa aula. Tá? Eu adoraria que você decorasse tudo, gravasse tudo, mas eu sei que você é ser humano e não tem jeito, né? Se você for dormir com esses 3 pontos muito bem entendido, para mim tá ótimo, acho que a missão foi cumprida. Para completar o aprendizado de hoje, o que eu preciso de você? Que você vá até o YouTube e assista a Corrida dos Ratos, o curta-metragem de 4 minutinhos ali, você vai dar uma busca lá de Corrida dos Ratos, não tem erro, molezinha, você vai entender muito bem caso você não conheça ainda. E desde já, eu preciso que você comece a observar os seus hábitos de consumo. Saiu de casa, tirou o seu cartão de crédito do bolso, vai fazer um Pix, tirou uma nota de R$10 do bolso, pare e reflita por 3 a 5 segundos. Para que eu estou gastando esse dinheiro? Por que eu estou gastando esse dinheiro? Eu preciso disso? Ou eu só quero isso? Ou pior, eu estou gastando por hábito. Estou comprando aquele chiclete ali que é um hábito, mas está gastando um dinheirinho. E pelo amor de Deus, tá, gente? Eu sei que o chiclete aqui é irrisório no orçamento, é apenas um exemplo, tá? Mas observe os seus hábitos de consumo e comece a observar para onde está indo o seu dinheiro.
O para casa que vocês ficaram do final da primeira aula foi desde já começar a anotar o seu consumo todos os dias. E agora, para além de anotar, eu preciso que você comece a olhar o com o que, pensar além de apenas anotar. Porque lá na segunda operação, quando a gente for fazer esse confronto orçamentário, a gente já vai começar a enxergar o que é essencial, o que não é essencial, com ativos e passivos, e onde a gente consegue começar a cortar para chegar no residual a ser investido. E acesse também a sua planilha na área do aluno para que você faça as suas simulações. Ali as faixas de renda são muito espaçadas, de 4 mil para 14 mil, para 20 mil, 2 mil. Então, simule conforme a sua realidade, com a taxa de juros que você achar mais oportuno, com o tempo que você quiser brincar, entre ali, simule, jogue esses dados, esses números conforme a sua realidade. Isso vai ser bom para você personalizar, em função da sua vida, o que você consegue investir, o que você planeja conseguir investir a partir do ano 1. E eu imagino que uma parcela significativa de vocês tenham ficado, talvez ali com o pé atrás em função das planilhas, dos números que eu apresentei. Então, por favor, não acredite em mim. Vá até o Google, procure com calculadoras de juros compostos online, baixe, descubra a fórmula, até um bom para casa, pega a fórmula, lance a fórmula no Excel, no papel, na calculadora, do jeito que achar melhor, e faça simulações, confira as contas. São números que, para quem nunca parou para ver, de fato impressionam, concordo com você, eu também já duvidei disso. Então, pegue por si só e confronte esses números, faça simulações você mesmo, não na minha planilha na área do aluno, que aquela eu fiz, você pode ficar com o pé atrás. Vá atrás de outras calculadoras e veja, por si só, que aquilo é absolutamente possível, tá? E por fim, meus amigos, encerramos a aula de hoje com a seguinte frase. Ou com as seguintes frases, né, melhor dizendo. Viver a melhor idade sem saúde financeira será difícil, com toda certeza. Manter a disciplina e o foco por alguns anos também será difícil, não tenho dúvida, não é fácil. Eu vivo assim, eu sei que não é fácil. Não estou fazendo e dizendo nada que eu não aplico na minha vida. É difícil isso todos os dias. Mas cabe a você escolher a sua dificuldade. Você quer ter uma terceira idade com as dificuldades que a gente mencionou no início da aula, ou você quer passar 20 a 30 anos com a dificuldade de ter foco e disciplina e ter o resto da sua vida com muita tranquilidade? A escolha é sua. Escolha a sua dificuldade hoje. Agora que você já sabe o quão importante e sério é a educação financeira na sua vida, acredito que você terá combustível suficiente para dar continuidade a este curso com muita disciplina, que não seja apenas mais um curso que você comprou e que eventualmente nem conclua, jogando seu tão suado dinheiro fora. Se você ficou com alguma dúvida dessa aula, por favor, compartilhe comigo via área do aluno, em nosso perfil do Instagram, no nosso canal do YouTube, onde preferir. Só não vale ficar com dúvida. Nos vemos na próxima aula, onde falaremos de educação financeira e inteligência financeira. Duas habilidades igualmente importantes e que se complementam àquele que busca a tão sonhada liberdade financeira. Um grande abraço e até a próxima aula.